Olá, amigos, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, seja derramada abundantemente sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus para o sustento da nossa fé. A palavra de Deus, ela tem essa finalidade, a finalidade de nos dar fé e também de sustentar a nossa fé. É através da palavra de Deus que nós vamos permanecer firmes e fortes, aguardando a promessa do Senhor, a promessa do retorno do Filho de Deus, do ungido de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, para nos levar para o seu reino eterno. E enquanto este dia não chega, enquanto esta hora não chega, nós precisamos ter todo cuidado com a nossa fé, porque sem fé, bem sabemos nós, que é impossível agradar a Deus. Também sabemos que a fé, ela é o salário do justo nos últimos dias sobre a face da terra. A fé, ela move a mão de Deus. A fé, ela nos dá vitória sobre o mundo. A fé, ela remove as montanhas. A fé torna tudo possível. E como diz o autor da carta aos Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Foi para que nós tivéssemos fé, foi que Jesus Cristo veio e deu a sua vida morrendo em nosso lugar. Foi para isto que ele veio. Quando Deus anunciou o nascimento dele, quando Deus avisou para Maria, através do anjo Gabriel, que a visitou, quando ela era apenas uma simples camponesa, naquela cidadezinha, lá em Belém, na região de Belém, porque na verdade, o anúncio do anjo não foi em Belém, porque ela estava em outro local, e o anjo foi e avisou para ela. O anjo avisou que ela daria luz ao ungido de Deus, ao Filho de Deus, e a profecia dizia que ele iria nascer em Belém. Então, para cumprir a profecia, Deus preparou tudo, para cumprir o que ele havia falado, que a virgem conceberia, que ela daria luz ao filho, que seria chamado Filho de Deus, que salvaria a humanidade. Nós lemos o anúncio feito pelo Senhor Deus a Maria. Nós lemos este relato que eu estou dizendo para você, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no relato do advento do Filho de Deus, do advento do nascimento do nosso Senhor Jesus. Lucas, no capítulo 1, anuncia o nascimento de João Batista, que seria aquele que viria para endireitar as veredas do Filho de Deus, do ungido do Senhor, do Messias de Israel. E no capítulo 2, Lucas relata o advento do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e como isto aconteceu. E aconteceu exatamente do jeito que Deus havia planejado, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. E aconteceu que no mesmo dia que foi anunciado para Maria que ela engravidaria e que ela daria luz ao Filho de Deus, naquele mesmo dia, Deus preparou tudo. Já estava tudo preparado, na verdade. Mas naquele mesmo dia, Deus preparou para que tudo que ele havia dito se cumprisse. E assim como se cumpriu na vida da Maria, e assim como nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo, tudo do jeito que Deus havia preparado. Assim como havia nascido João Batista, cerca de 3 meses antes do nascimento do Senhor Jesus, nasceu João Batista. Porque quando Maria foi visitar a sua prima, a mãe de João Batista, Isabel, ela já trazia o João Batista no ventre. Tanto é que quando Maria chegou lá,
grávida, carregando o Filho de Deus no ventre. Ao saudá-la, ao saudar a Isabel, no ato de Maria, saudar Isabel, sua prima, o menino que Isabel trazia no ventre, o João Batista, a voz do que clama no deserto, ele saltou de alegria no ventre de sua mãe, e sua mãe exclamou: de onde vens? Tu, a abençoada, a amada, a escolhida, que traz no ventre o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então é algo para mostrar para nós que tudo que acontece é algo que foi planejado por Deus, foi anunciado por Deus. E hoje a nossa expectativa não é mais o nascimento do Salvador, como os filhos de Israel estão nessa expectativa, na expectativa do nascimento do Messias dele, quando que na verdade o Messias de Israel já nasceu. O Messias de Israel é Jesus Cristo, o ungido de Israel é Jesus Cristo. Então ele já nasceu há 2019 anos atrás, mas o povo de Israel ainda está esperando hoje, em 2019, o nascimento do seu Messias, do seu ungido, sendo que ele já nasceu, e tudo do jeito que Deus havia planejado. O que Deus falou se cumpriu, e nós não podemos deixar que ocorra comigo e com você, conosco, o mesmo que tem acontecido com os filhos de Israel, que eles não conseguiram compreender o tempo da visitação de Deus a eles. E qual foi o tempo da visitação que Deus fez a eles? Exatamente com o nascimento do João Batista, que veio para preparar o caminho de Jesus, e depois o nascimento do Senhor Jesus Cristo, para cumprir a palavra de Deus, para cumprir tudo que o Senhor havia profetizado, usado os profetas para falar para aquele povo. Mas eles não conseguiram compreender isto, e não conseguiram compreender por causa da dureza dos seus corações e por causa da sua incredulidade. Então é preciso observar estas coisas, para que não ocorra conosco o mesmo que ocorreu com eles. Quanto mais a nós, que estamos presenciando o aumento da iniquidade, o amor esfriando em quase todos os corações, e as pessoas deixando de lado o relacionamento espiritual com Deus, para investir o seu potencial. As pessoas têm feito isso, elas têm investido o seu potencial, a sua compreensão, a sua capacidade de compreensão nos relacionamentos virtuais, nos relacionamentos artificiais, deixando de lado o relacionamento espiritual com Deus. Isto é um problema sério, porque isto pode levar a pessoa a perder a sua fé. E este é o perigo que nós estamos correndo hoje, o perigo de deixar com que os encantos deste mundo mate a nossa fé, anule a nossa fé. E nós lemos aqui em Hebreus, no capítulo 4, a partir do verso de número 6, quando o autor da carta aos Hebreus, ele cita a este povo as consequências terríveis, desastrosas, da dureza de coração, da incredulidade, e cita fatos que haviam ocorrido exatamente com os filhos de Israel, fatos que haviam ocorrido anteriormente ao advento da saída dos filhos de Israel lá do Egito, fatos ocorridos no tempo do dilúvio e em outras ocasiões. E aqui a partir do verso 6, do capítulo 4 da carta aos Hebreus, nós lemos assim: visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciados as boas novas, de novo, determina que certo dia, anunciando de novo. Presta atenção para você compreender bem o texto, para que isso venha a produzir o resultado que Deus tem para a sua vida e para a nossa vida. De novo determina certo dia, hoje, certo dia, que dia? Hoje,
falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, mais uma vez, se ouvirdes a sua voz, a voz de quem? A voz de Deus. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureçais. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus também das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e alcançarmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4. Eu li aqui com você a partir do verso de número 26, onde o autor está falando exatamente sobre descanso. Descanso para o povo de Deus e entrada no descanso de Deus. E é muito importante porque há uma pesquisa que está circulando na mídia, nos meios de comunicação, que o sentimento que mais está presente na vida das pessoas no mundo, o sentimento que está levando as pessoas a tomarem decisões em suas vidas, e às vezes até mesmo a decisão de se matarem, é exatamente a tristeza. A maior parte das pessoas na face da terra, elas têm tristeza na alma, tristeza no coração. Então a tristeza tem estado presente na vida da humanidade. E isto é algo muito sério, porque uma pessoa triste, ela não consegue alimentar a esperança no seu coração. Uma pessoa triste, ela abre a boca para falar de tristeza. Uma pessoa triste, ela vai trabalhar e no local de trabalho dela, ela leva exatamente a tristeza. Quando ela volta para sua casa, ela transporta a tristeza para dentro do seu lar. Ela vai para o trabalho, para a faculdade, ela anda pelas ruas da cidade, ela vai levando tristezas. E se este é o sentimento que está presente na maioria das pessoas na face da terra, é porque a maioria das pessoas, elas não têm depositado confiança na palavra de Deus. A maioria das pessoas, mesmo tendo a Bíblia, hoje a Bíblia, ela está disponível 24 horas por dia em todas as áreas da sociedade, em toda a mídia, em todo o sistema de comunicação, está presente a palavra de Deus, sendo pregada ou à disposição para serem lida, para ser ouvida. E a pessoa tem todo o aparato preparado por Deus para que ela sustente a sua vida.
e para que ela sustente também a esperança no seu coração. Mas por quê? Assim como essas pessoas que está relatado no capítulo 4 da carta aos Hebreus, que elas não ouviram, não deram ouvidos à voz de Deus, ou se ouviram, não deram crédito à palavra de Deus. Por causa disto, elas pereceram. Isto é o que está acontecendo nos nossos dias. Embora Deus, nosso bondoso Pai, Ele tenha prometido aos cristãos do dia de hoje, do nosso tempo, a possibilidade, sempre Ele fez isso, desde que Cristo veio ao mundo. Ele disse: eu não vim para destruir a vida dos homens, mas eu vim para salvá-las. Eu vim para ser a vida, e Ele foi e Ele é a nossa vida. Eu sou a vossa vida, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, Ele veio lá dos céus, Ele encarnou, Ele no princípio que era o verbo, na verdade Ele é o princípio. Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim. Ele é o princípio, Ele é o princípio de todas as coisas. Deus criou todas as coisas nele, no princípio, como João falou, no princípio. Não foi no início da formação do que se existe sobre o universo, mas nele, em Jesus Cristo, é que foram criadas todas as coisas. Não existia nada, Ele era o princípio, e nele fora criada todas as coisas. Ele recebeu do Pai, Ele recebeu a autoridade do Pai, e o Pai deu a Ele todo o poder e autoridade. Ou seja, Deus deu a Ele a autonomia, porque Deus o conheceu, e porque Deus o amou, e porque Ele amou a Deus, Deus deu a Ele todo o poder e autoridade, exatamente para entrar na nossa história, na história da humanidade, para mudar a nossa história, para mudar a história da humanidade, para colocar de novo todas as coisas no eixo, todas as coisas no local certo. As coisas, elas foram tiradas do eixo, ou seja, do local certo, porque o ser humano preferiu dar ouvidos à voz do engano do diabo do que seguir a voz de comando de Deus. É o mesmo que acontece hoje. Ao invés das pessoas elas darem ouvido à palavra de Deus, que é a voz de comando, que é a voz que sustenta a vida sobre a face da terra, elas estão preferindo também, as pessoas estão preferindo, as pessoas da atualidade, as pessoas da tecnologia de ponta, as pessoas da inteligência artificial, essas pessoas, elas estão preferindo dar ouvidos à voz do engano do que à voz de Deus, assim como fez o primeiro casal lá no Éden, que deu ouvido à voz do diabo e desprezou a voz de Deus. Então por que a maior parte das pessoas sobre a face da terra tem tristeza na alma e tristeza no coração, e muitas delas não têm motivação para viver, não têm alegria para viver, exatamente pela mesma situação, por desprezarem o que Deus mandou o Filho dele trazer para nós aqui na terra, por desprezar o que nos é oferecido, porque na verdade Deus nos oferece em Jesus Cristo um banquete. Ele diz quem Ele é: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou, Ele sempre disse que Ele era o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, o que veio para nos dar vida com abundância. Ou seja, Ele trouxe todos os recursos que nós precisamos para viver uma vida na plenitude da graça e da misericórdia de Deus. Mas infelizmente muitas pessoas, inclusive os cristãos, não apenas nesse tempo que nós estamos vivendo, mas desde que a igreja fora formada sobre a face da terra, é só você estudar a palavra de Deus, só você estudar principalmente o Novo Testamento, que você vai ver muitos cristãos, muitos crentes não suportaram a perseguição e acabaram abrindo mão da sua fé. E abriram mão por quê? Porque amaram o mundo e não confiaram na palavra de Deus. Não, como eu disse para você, embora Deus tenha prometido aos cristãos do passado, dos dias anteriores e dos dias atuais, hoje, a possibilidade de entrarem em seu descanso, infelizmente, alguns deixaram de experimentá-lo. Como nós lemos a palavra de Deus, muitas pessoas que
não perseveraram na fé, pessoas que perderam a entrada no descanso de Deus por não perseverarem na fé, por não acreditarem no Filho de Deus. Basta você pegar só um personagem, só o Judas Iscariotes, que andou com Jesus Cristo 3 anos, ouviu a palavra do Senhor, viu os milagres, viu quem era Jesus Cristo, reconheceu que de fato Deus era com ele e viu a grandeza do Filho de Deus, e depois prefere trocar Jesus Cristo por 30 moedas de prata, por um ano de salário mínimo de um trabalhador. Veja se pode uma coisa desta. E assim como fez Judas Iscariotes, muitas outras pessoas fizeram, e hoje existe uma multidão de pessoas desviadas da verdade sobre a face da terra. E por que elas fizeram isto? Porque elas deixaram de acreditar, elas deixaram a incredulidade dominar os seus corações e não zelaram pela sua fé, pela fé na palavra de Deus, que é viva e eficaz, como nós lemos aqui hoje. Então, alguns deixaram que mesmo, como o texto que nós lemos aqui, cita a peregrinação dos filhos de Israel lá no deserto, que fora tirado do Egito por Moisés, exatamente para ir possuir a terra de Canaã. Mas exatamente por não acreditarem na palavra de Deus, por não ouvir o que Deus falava, quando voltou os espias lá da terra de Canaã, e aqueles 10 espias, ao invés de falar bem da terra de Canaã, da terra da promessa, a terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, os espias falam o quê? Falam terrores, aterrorizam as pessoas, falando para elas que a terra era boa de fato, mas não era impossível para eles chegar até lá, porque lá havia gigantes, e foi apresentando ali um histórico de coisas que parecia tragédias que já estavam consumadas, coisas que eles nem haviam vivido, mas eles estavam vendo aquilo como se fosse uma tragédia já consumada na vida deles. Aqueles 10 espias, eles relatavam que havia entrado na terra de Canaã, e de fato a terra era boa, e o fruto da terra estava lá para provar isto, mas eles não tinham possibilidade de entrar lá, eles seriam esmagados pelos gigantes, e eles se viam como gafanhotos aos olhos dos gigantes. Então eles apresentaram um histórico como se eles já tivessem entrado lá e havia sido derrotados pelos moradores daquele local, quando que 2 dos espias, Josué e Caleb, falavam para o povo que as coisas não eram assim, que de fato lá existia um problema, de fato lá existiam os gigantes, que poderia ser considerado como um obstáculo, como um problema. De fato os moradores daquela terra eram fortes. Mas o que Josué e Caleb disse? Não desanimemos, entremos lá, possuamos a terra, porque Deus já tirou a força daquele povo. Mas eles não deram ouvidos à voz de Deus, à voz de esperança, a voz de comando que os levaria a possuir a terra que Deus jurou dar a Abraão, a Isaac e Jacó. Eles preferiram continuar com o coração endurecido, não se arrependeram de ter duvidado da palavra de Deus, e por causa disso, o que acontece? Deus os sentencia. Então vai ser assim, já que é assim que vocês estão vendo a minha promessa, então vocês não entrarão lá, de fato vocês não entrarão lá, vocês morrerão nesse deserto, vocês vão caminhar aqui 40 anos, até que morram todos, vocês não entrarão lá, só entrarão lá Josué e Caleb. Ainda tinha a oportunidade daquele povo cair de joelho diante de Deus, pedir misericórdia, se arrepender daquela atitude de incredulidade, mas eles não fizeram isto. Eles aceitaram a sentença, preferiram morrer no deserto, sem entrar na terra que representava descanso, que representava o cumprimento da promessa de Deus para eles, e eles morreram de fato no deserto. E aqui, quando nós lemos o texto, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus também descansou das suas. Ou seja, tem um descanso esperando por mim e por você.
Mas se nós deixarmos que a tristeza seja o sentimento mais forte da nossa vida, nós também não conseguiremos chegar no descanso de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo falou: cuidado, os que estáis de pé, nós que estamos de pé, ou vós que estáis de pé, os que estáis de pé, vigiais para que não caias. Vigiais para que não caiais, ou seja, precisamos vigiar para que não venhamos cair no laço da dureza de coração, no laço da incredulidade, porque conforme eu te disse, embora nosso bondoso Deus, Ele tenha prometido aos cristãos de hoje a possibilidade de entrarem em seu descanso, alguns deixam de experimentá-lo por causa exatamente da incredulidade e da dureza de coração. Deus, o próprio, Ele descansou do seu trabalho, do trabalho da criação do universo, depois de Ele ter criado tudo. Nós lemos em Gênesis, que no capítulo 1, no capítulo 2, que depois de Ele ter criado tudo, Ele descansou. Leia isso para você ver, Gênesis capítulo 1, Ele criou todas as coisas e depois de ter criado tudo, no sétimo dia, Ele descansou. E se Ele descansou, Ele indicou para nós que nós também, depois da nossa peleja, depois da nossa história ser completada na face da terra, nós também teremos um descanso para nós. Um descanso nos aguardando, exatamente o que Jesus Cristo veio quando Ele fala em João capítulo 14, na casa de meu Pai tem muitas moradas e eu vou preparar para vocês. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês, mas na casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar para vocês lugar lá. Depois que eu tiver preparado, eu vou voltar para levar vocês. Se não fosse assim, eu não teria dito que lá na casa do meu Pai, Ele não é mentiroso. Se lá na casa do Pai não houvesse muitas moradas, Ele não teria dito que lá existia ou existe muitas moradas, porque Jesus não é mentiroso, nele não há engano, nele não há falcatruas, nele não há mentiras. Então Ele falou a verdade: na casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos lugar. Mas o mal que está acontecendo, a multidão de pessoas que estão desviadas do caminho do Senhor ou estão desviando, exatamente que estão entrando aí para o caminho da tristeza, exatamente porque estão deixando de olhar para a palavra de Deus, como eu citei para você aqui agora, no verso de número 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então está tudo esclarecido, está tudo fácil para nós. O que nós não podíamos fazer, Jesus Cristo fez por nós. O que nós não podíamos fazer para nós completar a nossa carreira e chegar no descanso de Deus? Nós não poderíamos vencer o inferno. Jesus Cristo foi lá e o venceu por nós. Nós não poderíamos tomar das mãos do diabo a chave da morte. Jesus Cristo foi lá e tomou por nós. Nós não poderíamos tomar das mãos do diabo a chave da morte e a chave do inferno. E Ele foi e tomou as duas. Tomou a chave da morte, tomou também a chave do inferno. Nós não poderíamos prevalecer contra o diabo, e Jesus Cristo nos constituiu sua igreja, dizendo para nós que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Então por que as pessoas estão deixando de acreditar, estão deixando de crer na palavra do Senhor, estão abandonando a congregação delas, estão abandonando a casa de Deus? Exatamente por causa da dureza de coração e por causa da incredulidade, de não depositar o crédito que a palavra de Deus merece, porque ela é viva, ela é eficaz. Eu sou testemunha de que a palavra de Deus é viva e eficaz, porque ela agiu na minha vida, ela transformou a minha vida. Ela tirou a angústia, tirou a revolta, tirou a amargura, tirou o mal, tirou o engano, tirou as mentiras, tirou a prostituição, tirou o medo, tirou a derrota, tirou o mal que estava assolando com a minha vida.
Eu posso testemunhar que eu acreditei na palavra de Deus e a minha vida foi transformada. Eu sou o testemunho do poder de Deus. Eu sou a carta aberta do poder de Jesus Cristo. E eu creio que você também é. Eu creio que você também é a carta aberta, escrita nos dias atuais do poder de Deus pela obra que Ele fez na sua vida. Eu creio que você pode abrir a sua boca e profetizar bênçãos, e você pode falar para as pessoas que estão tristes que elas podem ter alegria, que elas podem vencer a tristeza, entregando as suas vidas para Jesus Cristo cuidar delas, confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e não vivendo na mentira, não vivendo no engano como estão vivendo os judeus da atualidade, que estão esperando o nascimento do seu Messias, vivendo na mentira, quando que o nosso Salvador, que é o Messias Israel, já nasceu, já morreu na cruz, já ressuscitou o terceiro dia, já recebeu de Deus todo o poder e autoridade, e como homem, ele assentou à direita de Deus, porque ele é 100% Deus, mas ele é 100% homem também, como homem, com as marcas dos cravos nas suas mãos, com as marcas dos espinhos na sua cabeça, o espinho da coroa de espinho, a qual coroaram ele, o Senhor Jesus, a coroa com a qual os seus inimigos, seus adversários, o coroaram para zombar dele, as marcas daqueles espinhos, as marcas dos chicotes que ele sofreu por causa do nosso pecado, as marcas dos cravos nos seus pés e nas suas mãos, essas marcas, as marcas do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João o viu, como um cordeiro que havia sido morto, com a aparência de um cordeiro que havia sido morto, ou seja, que havia sido o quê? Que havia sido degolado. O cordeiro, geralmente, quando ele morre, antes as pessoas penduram aquele cordeiro em um local, depois elas vêm, passam a faca e degolam o cordeiro, ou seja, corta o pescoço do cordeiro para ele morrer. Assim fizeram com o Senhor Jesus, o penduraram lá na cruz, e depois que ele estava morto, o soldado romano veio com uma lança e atravessou entre as suas costelas, no lado direito, exatamente para confirmar que o Cordeiro de Deus estava morto. De fato, ele foi tirado da cruz, ele foi sepultado, mas João depois, quando ele foi levado até os céus, quando ele estava lá na ilha de Patmos, e ele teve a visão do Apocalipse, ele vê diante do trono de Deus um parecendo o Cordeiro que havia sido morto. Quem é ele? O Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida para que nós tivéssemos vida eterna, para que nós pudéssemos ter a esperança que ainda tem um repouso para nós, que ainda tem um local de glória esperando para nós, e que nós não venhamos perder a nossa fé, não venhamos deixar que os dias atuais, com todo este aparato de tecnologia que está à nossa disposição, venha nos tirar da vida espiritual, venha nos levar a nos tornar pessoas conectadas, pessoas antenadas, pessoas que está atual e que sabe de tudo que está acontecendo no mundo, mas perdeu o vínculo com Deus, perdeu a intimidade com Deus, porque não consegue orar mais, não consegue cantar louvores a Deus, não consegue ir ao culto, não consegue adorar a Deus, não consegue ser fiel a Deus, não consegue dizer para Deus que Deus é soberano sobre as finanças dela, que por causa da soberania de Deus, ela devolve dízimos e ela oferta para o sustento da casa de Deus, não consegue mais trabalhar pelo progresso do evangelho. Por que isso está acontecendo com as pessoas? Porque elas estão investindo todo o seu precioso tempo nas obras materiais, nas obras que estão diante de nós, ou seja, no cotidiano, na vida virtual ou nas amizades virtuais, e esqueceram que o melhor amigo que elas têm é Deus. O melhor amigo que nós temos é Jesus Cristo, é o Espírito
Santo de Deus, mas eu vou perder o vínculo com Ele se eu não conseguir manter a minha fé. E se eu não manter a minha fé, meu coração passará a ser um coração incrédulo, e um coração incrédulo não tem prazer em Deus, não tem vontade de ir à igreja, não tem vontade de cultuar a Deus, não tem vontade de orar, não tem vontade de ter comunhão com os irmãos. Então eu preciso tomar esse cuidado, porque assim como aqueles filhos de Israel e como outras pessoas também, antes da entrada dos filhos de Israel na terra de Canaã, outras pessoas também que tinham aliança com Deus, elas perderam aquilo que elas já haviam sido conquistado por sua fé. E por que perderam? Porque perdeu a fé e não conservou a aliança com Deus, não conservou a confiança em Deus. Aí perdeu a fé. O que vem logo em seguida? Vem a tristeza. Vem a tristeza. Dá para você imaginar um pouco, parar e analisar a questão do Adão e a Eva lá no Éden depois da queda? O que veio no coração deles? Eles desejaram loucamente voltar ao jardim do Éden e comer do fruto da árvore da vida, mas não podiam mais. Não podia voltar lá. Deus colocou um querubim com uma espada de fogo em volta, girando em volta, circulando ali em volta do jardim do Éden, para que Adão e Eva não entrassem lá novamente. Por quê? Porque eles sentiam falta de lá. Dá para você imaginar a tristeza no coração deles? E Deus os privou de voltar lá e comer, porque se eles comessem, eles continuariam no estado de morte eternamente e não teria chance de consertar o erro, não teria chance de reconhecer que Deus é soberano e poderoso e que Ele está no comando e que nós devemos obediência a Ele, porque nós somos feituras dEle em Cristo Jesus. Ele nos fez para Ele. Então nós devemos sim obediência a Deus, nós devemos, e não adianta falar eu não acredito em Deus, porque um dia vai ter que chegar diante dele e vai ter que reconhecer que de fato ele existe. Então as pessoas, elas estão tristes, elas estão perdendo o entusiasmo pela vida, exatamente porque elas estão deixando de acreditar que a palavra de Deus é exatamente isto aqui, ó, é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então se eu não acreditar na palavra de Deus, eu vou perder mesmo a alegria de viver, eu vou perder a esperança, porque só há alegria em Deus, só há esperança em Deus, porque a paz do mundo é verdadeira? Não, a paz do mundo é mentirosa, é falsa. A alegria do mundo é verdadeira? Não, a alegria do mundo é falsa. Os prazeres do mundo, eles têm durabilidade? Não, é só aquele segundinho ali e acabou. Então nós precisamos ter algo sólido na nossa vida, e o que é sólido na nossa vida é exatamente a presença de Deus em nós. Então nós não podemos deixar que a dureza do nosso coração, que a nossa incredulidade venha matar a nossa fé, venha destruir a esperança de um dia nós entrarmos no repouso de Deus, de morar naquele local que Jesus Cristo falou, eu vou preparar para vocês. Então que o Deus tenha misericórdia de nós que estamos de pé, que nós vigiemos para que não caiamos também, e que nós cheguemos firme lá nos céus, como Paulo também disse, para que não aconteça que eu pregando a muitos, eu ganhando muitos para o Senhor, eu mesmo seja desqualificado e fique do lado de fora do repouso eterno. Então nós temos que tomar cuidado. Mas cuidado por quê? Porque o adversário não brinca, é guerra mesmo. E ele vai fazer de tudo para destruir a nossa fé, para nós perdermos a esperança em Deus e nos transformarmos em pessoas tristes, derrotadas, amarguradas, que ao abrir a nossa boca só falaremos de derrota, amargura, tristeza e desejo de morte. É isso que é o empenho do diabo nos dias atuais, o engano. Primeiro ele age como engano, depois do engano podemos preparar que virá guerra e perseguição.
mas que nós estejamos no foco. O foco é Jesus Cristo, é olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor da fé, e não nos deixando levar pelos enganos malignos, pelas falcatruas do mundo, pelas invenções do diabo, que é para nos afastar de Deus. Só tem um objetivo: nos afastar de Deus, mas que nós conservemos a nossa fé, porque há um repouso eterno esperando por nós. Querido Deus e bondoso Pai Celestial, louvado seja o teu nome por ter nos amado eternamente e por ter enviado Jesus Cristo, nosso bendito Salvador, para quebrar o domínio do maligno que estava sobre nós, para destruir as fortalezas do opressor, para aniquilar a força do inferno que dominava sobre a nossa vida. Louvado seja o teu nome, ó Pai Celestial, por ter nos amado com um amor eterno e ter nos resgatado do reino do inferno e nos transportado para o reino da tua maravilhosa luz. Que o Senhor abençoe, meu Deus, esta pessoa, liberte a ela da tristeza, da amargura, do desânimo, da insegurança, do medo. Que esses sentimentos de fracasso, de derrota, que esses sentimentos do maligno sejam agora cancelados, que ela seja libertada de todo o império do mal, da opressão, da insegurança. Que esse sentimento criado por Satanás seja agora lançado por terra em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor livre esta pessoa, meu Pai, de viver uma vida infrutífera, uma vida de incredulidade, uma vida de dureza de coração, mas que, meu Deus Todo-Poderoso, o coração dela, a mente seja, que o coração seja liberto, seja limpo pelo Senhor, e que a mente dela seja trocada pela mente de Cristo nosso Senhor Jesus, que ela tenha esperança, que ela tenha a alegria do Espírito Santo, que ela tenha paz, que ela tenha gozo, que ela tenha, meu Deus, confiança no Senhor. Que ela não venha pensar que o Senhor está demorando, porque o Senhor é o Deus longânimo, e que tem compaixão daqueles que ainda estão perdidos, daqueles que ainda estão na dúvida, aquele que ainda não se converteu dos seus maus caminhos. Que ela venha lembrar que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como amanhã que passa rápido. Meu Deus, que essa pessoa seja sustentada pelas tuas mãos poderosas, que ela veja a solução para tudo no Senhor, e que ela guarde no coração a convicção de que ela não está sozinha no mundo, mas o Senhor está na vida dela, o Senhor é conosco. Pai, em nome do Senhor Jesus, toma as dificuldades que ela tem enfrentado, as lutas, as pelejas que ela tem enfrentado no seu dia a dia, e entra com a tua ajuda, com o teu socorro, com a tua providência, porque o Senhor já falou que tu és o socorro bem presente na tribulação. E o Senhor também falou que as aflições dos justos são muitas, mas o Senhor o livra de todas elas. Que o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ajude esta pessoa, liberte esse coração da ansiedade, meu Deus. Que a ansiedade não venha esmagar a fé da tua filha, que a ansiedade não venha esmagar a fé do teu filho, mas que ela esteja esperando no Senhor, que ele esteja esperando no Senhor, o Senhor proverá. Em nome do nosso Senhor Jesus, que a bênção do Senhor, que nos enriquece sem acrescentar dores e desgostos, seja derramado dentro desta casa, seja derramado dentro deste lar, na vida desta família e na vida do teu filho e da tua filha. Nós pedimos isso para a tua glória, nós pedimos em o nome do nosso Senhor Jesus, e nós te agradecemos, dando a ti, ó Pai Celestial, toda a honra, toda a glória e todo louvor, hoje e eternamente. Amém. Muito bem, Deus abençoe a sua vida, tenha fé, não te esqueças que a palavra de Deus é viva e eficaz e poderosa. Acredite na palavra de Deus, gaste o seu precioso tempo na palavra de Deus, confia no Senhor e vai acabar tudo bem. E se você tem sido abençoado, abençoada,
Se esta mensagem tem sido bênçãos na sua vida, que você compartilhe com outras pessoas, abençoando outras pessoas, porque nós fomos tirados do reino das trevas e fomos transportados para o reino da luz do nosso Deus, para proclamarmos as virtudes dele, o poder de Deus, a glória de Deus. Que você seja movida e movido no poder de Deus, na graça de Deus e na fé, na esperança e no amor. Um grande abraço. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço. Fique na graça e na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.